Imagine que seus sonhos, esses momentos tão misteriosos e pessoais, não são apenas fruto do acaso ou da mente inquieta. E se eu te dissesse que Deus pode estar falando com você durante o sono, deixando mensagens ocultas, direcionamentos para a sua vida e até mesmo respostas para as suas orações? Parece improvável? Pois a Bíblia está repleta de histórias de como Deus usou sonhos para se comunicar com seus servos. De José no Egito a Daniel na Babilônia, os sonhos sempre carregaram um propósito divino. Talvez você já tenha sonhado com uma luz intensa, uma tempestade ou até uma chave. Pode ser que essas imagens sejam muito mais do que pareçam. Podem ser mensagens secretas de Deus, apontando para mudanças, desafios ou promessas. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. 17 mensagens secretas de Deus nos seus sonhos. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode transformar a forma como você entende cada detalhe desses momentos que, muitas vezes, deixamos passar despercebidos. Agora, a pergunta é: você está pronto para decifrar o que Deus tem a te dizer? Água. A água é um símbolo recorrente nos sonhos, carregando uma profundidade que vai além daquilo que nossos olhos podem perceber. Em muitos sonhos, a água é mais do que um simples elemento natural. Ela é um reflexo de nossos sentimentos mais profundos e das forças espirituais que nos cercam. Águas calmas, por exemplo, indicam momentos de paz interior. Talvez você tenha sonhado com um rio tranquilo e, ao acordar, sentiu uma serenidade inexplicável, como se sua alma tivesse sido refrescada. Esse tipo de sonho é como um sinal de que a sua caminhada espiritual está em harmonia. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmos 23, 2. Imagine a paz que isso representa. Um convite para descansar na confiança de Deus. Agora, quando as águas são turbulentas, o sonho pode estar refletindo turbulências emocionais ou uma fase de desafios espirituais. Aqueles momentos em que o coração parece estar em conflito, quando você se sente perdido ou tomado por uma tempestade interna, tudo isso pode ser representado por águas agitadas. Mas atenção! O simples fato de sonhar com essas águas não deve ser visto como um fardo. Pelo contrário, é um chamado divino para lidar com as emoções de forma mais profunda e consciente. A água turbulenta também pode indicar a necessidade de renovação, tal como o batismo. A palavra nos diz em Marcos 16:16: quem crer e for batizado será salvo. Esse ato simboliza purificação, renovação, um novo começo. Por outro lado, se em seus sonhos a água está límpida e cristalina, isso pode ser um sinal direto de que você está em sintonia com o Espírito Santo. Essa é uma boa oportunidade para parar e refletir. Você está buscando essa paz interior? Está permitindo que a presença de Deus guie seus passos, tal como ele prometeu em João 14:27. Deixo-lhes a minha paz lhes dou? Se sim, você provavelmente está no caminho certo, vivendo uma vida que flui com harmonia e serenidade. Mas se não, é hora de buscar mais essa conexão espiritual, de se permitir ser guiado por ele. Finalmente, pense em como um batismo ou uma imersão em águas cristalinas é uma experiência simbólica de perdão e restauração. Sonhar com isso pode ser a maneira de Deus te chamar para uma renovação de fé. Quem não precisa, de vez em quando, ser limpo e recomeçar? Ao refletir sobre esses sonhos, você sente um chamado para mudar algo em sua vida? A água, em sua forma pura e calmante, pode ser um símbolo de renovação. E quem sabe o que vem depois dessa transformação? Pode ser algo ainda mais poderoso. 2. Fogo. O fogo, nas Escrituras, tem um significado poderoso e multifacetado. Em sonhos, ele pode representar a purificação da alma, a paixão fervorosa ou até mesmo um aviso de destruição. Quando vemos o fogo de forma controlada, como uma chama de vela ou uma pequena fogueira, ele simboliza iluminação e presença divina. Este tipo de fogo nos sonhos
pode ser uma representação do Espírito Santo que ilumina nossa vida e nos guia para a verdade. Salmos 119, 105 nos lembra: A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Esse fogo simboliza a sabedoria divina como uma chama que nunca se apaga, guiando-nos mesmo nos momentos mais escuros da vida. Porém, nem todo fogo nos sonhos é tão benigno. Quando o fogo aparece de forma descontrolada, como um incêndio, ele pode ser um reflexo de raiva, destruição ou grandes mudanças à vista. Esse fogo é uma chamada de atenção para aspectos da vida que precisam ser urgentemente transformados. Lembre-se do episódio da sarça ardente, quando Moisés viu um arbusto em chamas que não se consumia. Esse fenômeno foi um sinal claro de que Deus estava ali, pronto para se revelar e falar com ele, dando-lhe uma missão importante. E o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Êxodo 3:2. Quando o fogo surge em seus sonhos de forma intensa, pode ser que Deus esteja tentando chamar sua atenção para algo grandioso. Agora, você já se perguntou: será que o fogo descontrolado é um aviso de algo em sua vida que precisa ser purificado ou transformado? Sonhar com fogo pode ser uma oportunidade de refletir sobre como as mudanças externas estão impactando sua caminhada espiritual. O fogo, seja ele suave ou intenso, tem o poder de purificar, e quando aparece em sonhos, Deus pode estar nos dizendo para permitir essa purificação interior. Às vezes, precisamos deixar que o fogo de Deus queime as impurezas de nosso coração, nos moldando para algo melhor. Em alguns momentos, o fogo é uma representação de fervor espiritual, como no fogo do Espírito, que nos renova e nos revigora para as missões de Deus. Se você sentir que esse fogo está se acendendo em seu coração, talvez seja o momento de se entregar mais plenamente ao Senhor. Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10:10. O fogo, muitas vezes, também representa essa vida abundante, cheia de propósito e paixão. Cobras. As cobras nos sonhos têm um simbolismo que pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo do contexto e da interpretação. Quando as cobras aparecem de forma calma, como em um processo de troca de pele, elas podem simbolizar transformação e cura. Em muitas culturas, a serpente é vista como um símbolo de renovação, justamente porque, ao trocar de pele, ela se renova, deixando para trás velhos hábitos e comportamentos. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Esse versículo nos lembra que a serpente, embora simbolize tentação, também pode representar um caminho de cura e transformação quando voltamos nosso olhar para Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Porém, as cobras também podem representar engano e tentação, como vemos no Jardim do Éden. A serpente que enganou Eva é um símbolo de como o pecado pode se infiltrar em nossa vida de maneira sutil, muitas vezes disfarçado de algo atraente. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, disse à mulher: É verdade que Deus disse? Gênesis 3:1. Quando sonhamos com cobras nesse contexto, talvez seja um alerta para algo ou alguém tentando nos desviar do caminho de Deus. Esse tipo de sonho pode ser uma chamada de atenção para as áreas da vida onde precisamos estar mais vigilantes e firmes na fé. Além disso, se você sonha com uma cobra que troca de pele, esse pode ser um símbolo de crescimento pessoal, de um processo de mudança que está acontecendo dentro de você. É como se a cobra estivesse lhe mostrando o caminho para abandonar velhos hábitos, crenças limitantes ou traumas não resolvidos. Esse processo de transformação não é fácil, mas é necessário para avançarmos em nossa caminhada com Deus. Quando conseguimos trocar de pele como a cobra, estamos prontos para viver uma nova fase em nossa vida, mais perto daquilo que Deus tem para nós. Em última análise,
Os sonhos com cobras podem ser um convite para examinarmos nossa vida com mais profundidade. Eles nos desafiam a refletir sobre o que precisamos deixar para trás, o que precisa ser transformado e o que devemos evitar para não sermos enganados. Assim, quando o sonho com uma cobra aparecer, pense: o que preciso mudar em minha vida? Onde preciso ser mais vigilante para não cair em tentação? 4 pássaros. Os pássaros nos sonhos são frequentemente vistos como símbolos poderosos de liberdade e de conexão com o divino. Quando vemos pássaros voando livres, é como se estivéssemos testemunhando o espírito que deseja se libertar das amarras da terra, buscando um propósito mais elevado. Esse tipo de sonho pode representar um desejo profundo de elevação espiritual, de liberdade da opressão das circunstâncias terrenas. A pomba, em particular, é um símbolo do Espírito Santo e da paz divina, como em Lucas 3:22, onde lemos: "E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba." Quando sonhamos com pombas, muitas vezes podemos estar recebendo uma mensagem divina de paz ou de confirmação de que estamos no caminho certo. Por outro lado, as águias são outro tipo de ave com um simbolismo ainda mais poderoso. Elas representam força, visão e uma conexão com os reinos superiores. Sonhar com uma águia pode ser interpretado como um sinal de que Deus deseja que você tenha uma visão mais clara da sua vida e do seu propósito. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Assim, se você sonha com uma águia, talvez seja o momento de se elevar acima das dificuldades e ter uma visão mais ampla da sua jornada espiritual. A presença dos pássaros em nossos sonhos também pode ser um convite para que busquemos uma maior proximidade com Deus. Eles voam acima das preocupações do mundo, nos lembrando da necessidade de elevar nossa mente e coração aos céus. E você? Tem se sentido sobrecarregado com os problemas do dia a dia? Se sim, talvez seja a hora de pedir ao Espírito Santo, representado pela pomba, que lhe conceda paz e tranquilidade, como está escrito em João 14:27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Esse é um lembrete de que, independentemente das tempestades que enfrentamos, podemos confiar no Senhor para nos trazer descanso. Por fim, ao sonhar com pássaros, pergunte-se: estou buscando a liberdade espiritual que Deus deseja para mim? Estou permitindo que o Espírito Santo me conduza com paz e sabedoria? Os pássaros nos convidam a viver de maneira mais leve, mais solta, e com a certeza de que Deus tem um propósito sublime para cada um de nós. Caminhos ou estradas? Sonhar com caminhos ou estradas tem uma relação direta com as escolhas que fazemos na vida, especialmente no contexto espiritual. Quando você se encontra em um caminho reto, sem desvios, esse sonho pode ser um reflexo de sua caminhada com Deus, onde as decisões são claras e a direção é evidente. A vida espiritual não precisa ser um labirinto, como muitos pensam. Se você tem se sentido em paz com suas escolhas, isso pode ser um sinal de que está trilhando o caminho certo. Como está escrito em Provérbios 3:6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando seguimos os ensinamentos de Deus, ele endireita nossos passos, tornando nossa jornada mais clara e tranquila. Porém, quando o sonho envolve um caminho tortuoso ou uma bifurcação, isso pode indicar que você está diante de uma grande decisão, ou talvez de confusão e incertezas. Quando nos deparamos com escolhas difíceis, o caminho à frente pode parecer indistinto e podemos até sentir medo ou insegurança. Mas, como nos adverte Mateus 7:13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Esse versículo nos lembra que, embora o caminho de Deus seja muitas vezes estreito e difícil, é Ele que leva a vida.
Se você se encontra em um momento de decisão, talvez seja a hora de buscar mais intimidade com Deus para saber qual caminho tomar. O sonho com caminhos também pode simbolizar o estado de sua vida espiritual. Se o caminho parece claro e bem iluminado, é um sinal de que você está caminhando em harmonia com a vontade divina. No entanto, se o caminho está em sombras ou é incerto, pode ser um alerta para que você procure mais profundamente a direção de Deus. Ele deseja que nos voltemos para Ele, como ensina Salmos 19, 105. A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Se você sente que o caminho à frente está escuro, clame a Deus por direção e clareza, pois Ele sempre está pronto para nos guiar. Finalmente, ao sonhar com caminhos, pergunte-se: você tem seguido a direção de Deus com confiança ou tem se perdido nas escolhas da vida? Esse tipo de sonho é uma oportunidade para refletir sobre suas decisões espirituais e examinar se elas estão em alinhamento com o plano divino para a sua vida. O que está te impedindo de caminhar pelo caminho reto que Deus preparou para você? 6. Portas. Portas nos sonhos são símbolos profundos de oportunidades, transições e, às vezes, barreiras que enfrentamos em nossa jornada. Quando você sonha com uma porta aberta, pode ser um sinal claro de que Deus está colocando diante de você uma oportunidade única, um novo começo ou até mesmo uma revelação. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Apocalipse 3:8. Essa passagem nos lembra que as portas que Deus abre não podem ser fechadas por ninguém. Talvez seja o momento de se perguntar: será que estou preparado para atravessar essa porta e abraçar o novo que Deus tem para mim? Por outro lado, portas fechadas ou trancadas em sonhos podem refletir barreiras, obstáculos ou até mesmo oportunidades perdidas. Talvez você tenha sentido que algo em sua vida não está avançando, como se estivesse diante de uma porta que não se abre. Esse tipo de sonho pode ser um convite divino para confiar mais no tempo de Deus. Lembre-se de João 10:9, onde Jesus diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Quando a porta parece fechada, pode ser um lembrete de que precisamos buscar a Jesus, pois Ele é a verdadeira porta para a salvação e as bênçãos espirituais. Sonhar que atravessa uma porta aberta para um ambiente iluminado pode ser uma representação poderosa de um despertar espiritual ou de um novo início. Imagine-se atravessando essa porta e sentindo a luz divina banhando sua vida. Esse tipo de sonho pode ser um convite para sair da zona de conforto e avançar em direção ao propósito de Deus. Às vezes, o simples ato de confiar e dar o primeiro passo é o suficiente para que tudo se transforme. É como se Deus estivesse dizendo: venha, atravesse, eu tenho algo maravilhoso reservado para você. Finalmente, as portas em sonhos nos desafiam a refletir sobre o que está diante de nós. Estamos prontos para as novas oportunidades que Deus tem nos dado? Ou estamos presos diante de portas que parecem trancadas, esperando por algo que talvez não seja o plano dele para nós? Seja qual for o caso, é importante lembrar que Deus tem o controle, e quando Ele abre uma porta, tudo o que precisamos fazer é confiar e passar por ela. Luz. A luz nos sonhos é um símbolo universal de conhecimento, presença divina e verdade. Quando você sonha com uma luz brilhante, pode ser um sinal poderoso de que Deus está se revelando ou trazendo clareza para a sua vida. É como se Ele estivesse iluminando áreas que antes estavam na escuridão. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Esse tipo de sonho pode ser um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está presente, oferecendo direção e esperança. Por outro lado, luzes fracas ou piscantes em sonhos podem simbolizar incertezas, dúvidas ou até uma fé vacilante.
Talvez você esteja passando por uma fase em que sente sua conexão com Deus enfraquecida ou se questiona sobre o futuro. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1:5. Esse versículo nos lembra que, mesmo quando a luz parece fraca, ela nunca se apaga. Deus sempre está ao nosso lado, esperando que voltemos nossos olhos para Ele. Sonhar que é envolvido por uma luz brilhante e quente pode ser uma experiência transformadora, como sentir o toque direto da presença de Deus. Imagine estar em um momento de oração e, durante o sono, ser envolvido por essa luz que traz paz e segurança. Esse tipo de sonho pode ser um chamado para confiar mais plenamente no Senhor, pois Ele está contigo e deseja revelar algo importante sobre sua jornada espiritual. Se você já teve esse tipo de sonho, talvez seja a hora de perguntar: Senhor, o que estás tentando me mostrar? A luz nos sonhos também nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo. Estamos permitindo que a luz de Deus guie nossos passos? Ou estamos deixando a escuridão das dúvidas e preocupações tomar conta? Quando a luz aparece em nossos sonhos, é um convite para deixar que ela ilumine não apenas nosso caminho, mas também nosso coração. Afinal, como está escrito em Salmos 19:105, a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. 8. Árvores. As árvores em sonhos são símbolos profundos de vida, crescimento e conexão entre o terreno e o divino. Quando você sonha com uma árvore frondosa, cheia de frutos, isso pode representar prosperidade espiritual e bênçãos abundantes em sua vida. É como estar enraizado no Senhor, crescendo e produzindo frutos bons para a sua jornada. E será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Salmos 1:3. Esse tipo de sonho é um convite para refletir sobre como sua vida está sendo nutrida pela palavra de Deus e se você está produzindo frutos que glorificam o nome dele. Por outro lado, sonhar com árvores secas ou sem vida pode ser um alerta para áreas da sua vida que estão espiritualmente áridas. Talvez você esteja enfrentando uma fase de afastamento ou de dificuldades que estão impedindo o seu crescimento. Eu sou a videira, vós as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15:5. Assim como uma árvore precisa de água para crescer, nós precisamos nos conectar com Cristo para florescer espiritualmente. Se você tem se sentido como uma árvore seca, pode ser o momento de se voltar ao Senhor, pedindo renovação e força para continuar. Sonhar que está descansando à sombra de uma grande árvore pode simbolizar um momento de paz e segurança na presença de Deus. Imagine-se sob uma árvore repleta de frutos, sentindo o frescor da sombra enquanto reflete sobre as bênçãos de sua vida. Esse tipo de sonho pode ser um lembrete de que Deus é nosso refúgio, nossa sombra protetora em tempos de dificuldade. Como está escrito em Salmos 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esses sonhos são convites para confiar no cuidado de Deus e buscar descanso em sua presença. As árvores em sonhos também podem nos desafiar a examinar nossas raízes espirituais. Estamos enraizados na palavra de Deus, crescendo de forma saudável e produzindo frutos? Ou nossas raízes estão em solo instável, dificultando o nosso crescimento? Esses sonhos nos chamam para uma avaliação honesta de nossa caminhada espiritual e para buscar um relacionamento mais profundo com Cristo, que é a fonte de toda a vida. Montanhas. Sonhar com montanhas é como receber um convite divino para refletir sobre os desafios e as alturas espirituais da vida. Quando você sonha que está subindo uma montanha, pode ser um reflexo do esforço e dedicação necessários para alcançar os objetivos que Deus colocou em seu coração. Essa subida simboliza a superação de obstáculos e a busca por uma conexão mais profunda com o Senhor.
Eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Salmos 121, 1-2. Esse versículo nos lembra que, mesmo nas subidas mais difíceis, podemos confiar que Deus nos dará força para alcançar o topo. Estar no topo de uma montanha em um sonho pode simbolizar uma conquista espiritual, um momento de clareza e proximidade com Deus. Imagine a sensação de estar acima de tudo, vendo a vida de uma perspectiva mais ampla. É como se Deus estivesse te mostrando o que Ele vê, o propósito, a beleza e o sentido por trás de cada etapa de sua jornada. Subirei ao altar de Deus, a Deus, que é a minha grande alegria. Salmos 43, 4. Esses momentos de encontro no alto são uma representação de como Deus deseja nos elevar acima das circunstâncias. Por outro lado, sonhar com dificuldades ao tentar escalar uma montanha pode ser um reflexo dos desafios e dúvidas que você enfrenta em sua caminhada de fé. A cada passo, o cansaço ou a incerteza podem tentar te desanimar. Mas lembre-se, é no esforço da subida que Deus nos molda e nos fortalece. Ele não nos deixa sozinhos em nossas dificuldades, como Jesus nos prometeu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Se você sente que está escalando uma montanha em sua vida, continue firme, pois o Senhor está contigo em cada passo. Montanhas também nos desafiam a pensar no que estamos buscando. Estamos escalando para alcançar algo terreno ou estamos subindo em direção ao propósito que Deus tem para nós? Esses sonhos são lembretes de que Deus nos chama para as alturas, para uma vida de significado e proximidade com Ele. Cada subida, por mais difícil que seja, vale a pena quando o destino final é a presença de Deus. 10. Arco-íris. O arco-íris em sonhos é um símbolo universal de esperança, renovação e das promessas de Deus. Quando ele aparece, é como se o céu estivesse nos lembrando de que, mesmo após as tempestades mais difíceis, há algo belo reservado para aqueles que confiam no Senhor. Em Gênesis 9:13, Deus diz: "O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra." O arco-íris é um lembrete de que Deus é fiel às suas promessas, mesmo em tempos de incerteza. Sonhar com um arco-íris pode ser um sinal de que algo bom está por vir, trazendo luz e renovação para a sua vida. Se no sonho o arco-íris aparece após uma tempestade, ele carrega ainda mais significado. É um símbolo de que a paz e a esperança estão voltando, mesmo depois de um período de grande dificuldade. Pense nas tempestades que enfrentamos em nossas vidas. Perdas, frustrações, desafios que parecem insuperáveis. Ver um arco-íris em um sonho pode ser a forma de Deus dizer: "Eu estou com você. Esta fase passará e algo novo e belo surgirá." Assim como na aliança de Deus com Noé, esse símbolo nos lembra que Ele nunca nos abandona, mesmo em nossos momentos mais difíceis. Sonhar com um arco-íris também pode ser um chamado para renovar sua fé. É um lembrete de que as promessas de Deus são eternas e de que, mesmo quando as coisas parecem sombrias, Ele continua trabalhando em nosso favor. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Esse versículo nos desafia a refletir sobre onde temos colocado nosso coração e nossas expectativas. O arco-íris pode ser um convite divino para alinhar nossas esperanças com as promessas de Deus. Por fim, o arco-íris nos sonhos nos desafia a olhar para além das circunstâncias e confiar na bondade de Deus. Você já se perguntou o que Deus está tentando revelar através desse símbolo? Será que Ele está lhe dizendo para confiar mais, para esperar com paciência ou para renovar suas esperanças em suas promessas? Esses sonhos são um lembrete visual do amor constante de Deus por nós e de que, independentemente das tempestades, sua aliança permanece firme. Chaves.
As chaves em sonhos são símbolos intrigantes de autoridade, acesso e soluções. Quando você sonha que está segurando uma chave, é como se Deus estivesse lhe dando o poder para abrir portas que antes estavam inacessíveis. Esse tipo de sonho é um convite para reconhecer o empoderamento que vem do Senhor. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus. Mateus 16:19. Deus nos entrega chaves espirituais para agir com autoridade em nossas vidas, seja para abrir novos caminhos ou para enfrentar desafios. Por outro lado, sonhar que perdeu uma chave pode trazer à tona sentimentos de frustração ou oportunidades aparentemente desperdiçadas. Esse sonho pode ser um alerta para áreas da vida onde nos sentimos desconectados ou distantes de Deus. Em Lucas 11:52, Jesus adverte: Ai de vós, intérpretes da lei, pois tirastes a chave do conhecimento. Isso nos lembra que, às vezes, perdemos de vista o verdadeiro propósito por não buscarmos sabedoria na fonte certa. Esse sonho é um chamado para nos reconectarmos com Deus, buscando direção e sabedoria para encontrar a chave novamente. Encontrar uma chave em um sonho, especialmente em um momento de dificuldade, pode simbolizar uma solução divina para um problema ou uma nova oportunidade que está por vir. Imagine estar diante de uma porta trancada e, de repente, encontrar a chave certa. Essa experiência pode representar o alívio e a alegria de finalmente desbloquear algo em sua vida, como uma resposta de oração. Esses sonhos nos desafiam a estar atentos aos sinais de Deus e a confiar que Ele está nos guiando. As chaves em sonhos nos convidam a refletir sobre o que temos feito com as oportunidades que Deus nos deu. Será que estamos utilizando as chaves espirituais para avançar ou estamos negligenciando as bênçãos que Ele nos entregou? Sonhar com chaves é um lembrete de que Deus nos equipa com tudo o que precisamos e cabe a nós usar essas ferramentas com fé e sabedoria. Anjos. Sonhar com anjos é uma experiência marcante e profundamente espiritual. Esses mensageiros celestiais frequentemente aparecem em sonhos para trazer orientação, proteção ou até mesmo consolo em tempos de necessidade. Quando você sonha conversando com um anjo, pode ser um sinal claro de que Deus está tentando falar com você de maneira direta. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos 91:11. Esse tipo de sonho nos lembra que nunca estamos sozinhos, pois o cuidado divino está sempre ao nosso redor, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Se no sonho você é protegido por um anjo, isso simboliza segurança e amparo na jornada espiritual. Imagine estar em uma situação de perigo e, de repente, sentir a presença tranquilizadora de um anjo. Esse é o tipo de sonho que reafirma que Deus está cuidando de você, enviando seus mensageiros para guardá-lo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34:7. Esses sonhos são convites para confiar mais plenamente na proteção divina e continuar firme na fé, mesmo em tempos de adversidade. Anjos em sonhos também podem trazer mensagens específicas ou revelações. Quando isso acontece, é importante prestar atenção aos detalhes e buscar discernimento em oração. Um anjo entregando uma mensagem pode ser interpretado como uma resposta direta de Deus a uma dúvida ou situação que você esteja enfrentando. Pense em exemplos bíblicos como Gabriel, que trouxe notícias a Maria sobre o nascimento de Jesus. Esses sonhos nos mostram que Deus usa anjos para nos guiar e trazer conforto em momentos cruciais. Sonhar com anjos é um lembrete poderoso do cuidado de Deus em nossas vidas. Você já se perguntou por que teve um sonho assim? Talvez seja a hora de refletir. Será que Deus está tentando lhe dizer algo?
Será que ele quer que você se lembre de que não está sozinho? Esses sonhos nos chamam a reconhecer a presença divina em cada detalhe de nossa jornada e a buscar mais intimidade com o Criador. Tempestades. Sonhar com tempestades pode ser tão avassalador quanto enfrentá-las na vida real. Esses sonhos frequentemente refletem períodos de tumulto emocional, desafios ou mudanças iminentes. Enfrentar uma tempestade em um sonho pode ser um símbolo das provas que estamos passando ou que estão por vir. Mas, assim como no episódio em que Jesus acalmou a tempestade, podemos confiar que Deus está conosco no meio do caos. E levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam sobre o barco. E Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: "Acalma-te, emudece." Marcos 4, 37, 39. Esse versículo nos lembra que, mesmo nas situações mais assustadoras, Jesus tem o poder de trazer paz. Quando você sobrevive a uma tempestade em um sonho, isso pode representar força, resiliência e a certeza de que Deus está te sustentando. É um lembrete de que, por mais violentas que as tempestades da vida pareçam, elas não duram para sempre. Pense em como é sair de uma tempestade e ver o céu se abrindo novamente. É assim que Deus opera em nossas vidas, trazendo calmaria após momentos difíceis. Esse tipo de sonho nos encoraja a confiar mais na proteção divina e a buscar refúgio no Senhor em tempos de tribulação. As tempestades também podem simbolizar grandes mudanças que estão prestes a acontecer. Pode ser o início de uma nova fase, um recomeço ou até mesmo um período de limpeza espiritual. Em tempos de tempestade, Deus pode estar nos preparando para algo maior. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17, 18. Esse versículo nos desafia a encontrar alegria no Senhor, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Por fim, sonhar com tempestades é um convite para refletir sobre como estamos enfrentando os desafios da vida. Estamos confiando em Deus para acalmar nossas tempestades ou estamos tentando enfrentá-las sozinhos? Esses sonhos são lembretes poderosos de que, independentemente do tamanho da tempestade, Deus sempre está ao nosso lado, pronto para trazer paz e direção. 14. Ventos. Os ventos em sonhos carregam um simbolismo profundo, frequentemente relacionado à presença do Espírito Santo, mudanças iminentes ou até mesmo períodos de provação. Ventos suaves em um sonho podem ser uma representação de paz, tranquilidade e orientação divina. É como se Deus estivesse sussurrando ao seu coração, conduzindo seus passos de forma gentil. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um murmúrio suave e tranquilo. 1 Reis 19:12. Esse versículo nos lembra que Deus muitas vezes se manifesta de maneira sutil, e os ventos suaves em sonhos podem ser um sinal de sua presença consoladora. Por outro lado, ventos fortes ou tempestades de vento podem simbolizar desafios ou tempos de provação que estão por vir. É como se o vento estivesse bagunçando as coisas, forçando uma mudança ou nos empurrando para um novo caminho. Em João 3:8, Jesus ensina: "O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito." Esse versículo nos lembra que o vento, assim como o Espírito, pode ser imprevisível, mas sempre tem um propósito. Esses sonhos são convites para confiar em Deus, mesmo quando não entendemos os ventos que sopram em nossas vidas. Se você sonhar com ventos que parecem levar embora coisas antigas ou desgastadas, pode ser um sinal de que Deus está realizando uma limpeza espiritual em sua vida. Imagine estar em um campo aberto, sentindo o vento leve passando e removendo aquilo que não é mais necessário.
Esse tipo de sonho pode ser um chamado para abandonar velhas crenças, medos ou padrões que não refletem a vontade de Deus. É uma oportunidade de renovação, de deixar o Espírito Santo guiar seus passos para um novo começo. Os ventos nos sonhos nos desafiam a refletir sobre o que estamos segurando e o que precisamos deixar ir. Será que estamos permitindo que o Espírito de Deus nos guie ou estamos resistindo às mudanças que Ele deseja realizar? Esses sonhos são lembretes de que, independentemente da intensidade do vento, Deus está no controle e Ele sempre sopra em nossa direção para nos aproximar de seu propósito. 15. Livros ou escrituras. Sonhar com livros, especialmente com a Bíblia, é um símbolo claro de busca por sabedoria, revelação divina e instruções para a vida. Abrir um livro em um sonho pode representar um momento de aprendizado em que Deus deseja mostrar algo específico para a sua jornada. É como se Ele estivesse colocando diante de você as respostas para dúvidas ou situações que têm pesado em seu coração. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará. Isaías 34:16. Esse tipo de sonho é um lembrete poderoso de que Deus nos chama a buscar conhecimento e direção em sua palavra. Se no sonho o livro estiver brilhando ou for de difícil leitura, pode ser um sinal de que há algo oculto que Deus quer revelar, mas que exige sua atenção e dedicação. Esse sonho pode indicar que você precisa se dedicar mais à leitura da palavra ou a um tempo de estudo profundo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar. 2 Timóteo 3,16. Essa passagem reforça que os livros nos sonhos, especialmente quando relacionados às Escrituras, são um chamado para nos aprofundarmos na vontade de Deus e entender melhor seus planos. Imagine encontrar um livro específico em seu sonho, como um diário ou um livro com seu nome. Esse tipo de cenário pode representar o plano único que Deus tem para a sua vida. Talvez Ele esteja te lembrando de que sua história está sendo escrita por suas mãos e que cada capítulo, por mais desafiador que pareça, tem um propósito. Esses sonhos são um convite para você se alinhar com o propósito de Deus, buscando respostas na Bíblia e em momentos de oração e reflexão. Livros ou escrituras nos sonhos são um lembrete direto da importância de manter nossa vida enraizada na Palavra de Deus. Você tem buscado orientação em suas escrituras? Tem dedicado tempo para ouvir o que Ele deseja lhe ensinar? Esses sonhos são como um chamado gentil de Deus, dizendo: venha, leia, aprenda, e eu lhe mostrarei o caminho. 16. Animais. Os animais nos sonhos carregam significados simbólicos profundos, muitas vezes representando traços de personalidade, emoções ou mensagens divinas. Sonhar com um leão, por exemplo, pode ser um poderoso símbolo de força, coragem e autoridade espiritual. Na Bíblia, o leão também é associado a Jesus como o leão da tribo de Judá. E um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Esse tipo de sonho pode ser um lembrete de que, assim como Jesus venceu, Ele também nos capacita a sermos corajosos diante das adversidades da vida. Por outro lado, sonhar com um cordeiro tem uma conotação mais delicada e espiritual. O cordeiro simboliza inocência, sacrifício e a figura de Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Quando esse animal aparece em seus sonhos, pode ser um convite para refletir sobre sua caminhada de fé e lembrar do sacrifício que Jesus fez por você. Talvez seja um chamado para renovar sua entrega e viver com mais leveza e pureza de coração. Se o animal em seu sonho estiver interagindo com você de forma positiva, como um leão caminhando ao seu lado, isso pode representar proteção divina e uma força que vem de Deus para enfrentar desafios. Imagine um leão caminhando ao seu lado, com sua presença poderosa e majestosa.
Esse sonho é um lembrete de que Deus está contigo, dando força e coragem para lidar com qualquer situação. Por outro lado, se o animal parecer ameaçador, pode ser um alerta para algo que você precisa enfrentar ou superar, seja um medo ou uma situação de conflito. Os sonhos com animais nos convidam a observar a maneira como Deus utiliza símbolos para nos falar. Qual traço ou mensagem eles estão refletindo em sua vida? Seja a força de um leão, a pureza de um cordeiro ou a proteção de outro animal, esses sonhos são uma forma divina de lembrar que Deus está sempre ao nosso lado, guiando-nos e moldando-nos à sua imagem. C7. Ouro ou tesouros. Sonhar com ouro ou tesouros é um símbolo poderoso de bênçãos espirituais, riquezas eternas e promessas divinas. Quando você encontra ouro em um sonho, isso pode representar a glória de Deus se manifestando em sua vida, mostrando que você está no caminho para descobrir algo precioso e eterno. A cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Apocalipse 21:18. Esse tipo de sonho é um convite para reconhecer as riquezas espirituais que Deus já colocou à sua disposição e lembrar que, mais do que bens materiais, é o reino de Deus que traz verdadeiro valor. Se, no sonho, você está segurando um tesouro, isso pode ser uma metáfora para as bênçãos e oportunidades que Deus tem reservado para você. É como se Ele estivesse mostrando que você possui um potencial escondido, pronto para ser revelado. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:21. Este versículo nos desafia a refletir sobre onde temos depositado nossas esperanças e prioridades. Será que estamos buscando apenas riquezas terrenas ou estamos valorizando os tesouros espirituais que duram para sempre? Sonhar com ouro brilhante também pode ser um símbolo de pureza e refino. Assim como o ouro passa pelo fogo para ser purificado, nós também enfrentamos desafios para sermos moldados à imagem de Cristo. Imagine encontrar uma peça de ouro em seu sonho. Talvez isso signifique que você está passando por um processo de refinamento espiritual, onde Deus está trabalhando em seu coração para trazer à tona algo precioso. Esses sonhos são um lembrete de que o valor que Deus vê em nós é inestimável, independentemente das circunstâncias. Por fim, sonhos com ouro ou tesouros nos levam a refletir sobre o que realmente valorizamos em nossa vida. Estamos buscando o ouro terreno ou o tesouro eterno que só Deus pode oferecer? Esses sonhos são um convite para alinhar nosso coração com os valores do reino e lembrar que, em Cristo, encontramos um tesouro muito maior do que qualquer riqueza deste mundo. Inspiração? Agora que você conhece as 17 mensagens secretas de Deus nos sonhos, não seria incrível começar a prestar mais atenção nesses pequenos detalhes? E mais do que isso, usar essas interpretações para se conectar ainda mais profundamente com o propósito dele para a sua vida? Deus fala de tantas formas, e os sonhos podem ser uma das mais fascinantes e pessoais. Então, que tal começar a registrar seus sonhos em um diário? Cada imagem, sensação ou palavra pode carregar um significado poderoso. Já parou para pensar se algum desses sonhos está relacionado com algo que Deus está tentando te mostrar agora mesmo? Como você pode aplicar essas mensagens no seu dia a dia? Agora eu quero saber, você já teve algum sonho que sentiu que era de Deus? Como foi? Compartilhe nos comentários porque eu adoraria saber. E claro, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa entender como Deus pode falar através dos sonhos. Afinal, o que você descobriu hoje pode mudar não só a sua vida, mas também a de quem você ama.